Fala, meus lindos, beleza? Estamos aqui de novo, né? Hoje nós vamos falar sobre o gênero regulamento. Então aí, o gênero da jogada é regulamento. Então, gênero regulamento, certíssimo? Na página 68 do livro de vocês, a gente viu um trechinho, né, da Declaração Universal do Direito das Crianças, da Unicef, tá? E aí agora tem parte desse texto, né, aí na página 68, que é muito importante, já falei também para vocês. Isso é muito importante que vocês saibam sobre o direito de vocês, nessa parte daquilo que vocês têm por direito, né? É muito importante que vocês tenham conhecimento dessa literatura, porque sim, né, quando a gente conhece os nossos direitos, né, a gente tem mais também encaminha para a autonomia, né, encaminha para a gente não aceitar certos tipos de coisas, né, da vida, e a gente vai levando isso ao longo da nossa vida toda, né? E aí a gente vai construindo isso, e quando a gente crescer, né, a gente também ter a ideia de como proceder, né, dos direitos que as crianças têm. Isso também vai servir para os filhos de vocês, né, para os netos. Esse conhecimento ele não é demais, né? A gente está né, familiarizado com esses tipos de texto, né, com as nossas leis, com os nossos direitos, né? Então aí tem a Declaração do Direito das Crianças. Então essa declaração, né, ela tem um formato, e esse formato é o formato do regulamento, que é esse gênero que a gente tá vendo aqui, que a gente vai ver hoje, na verdade, né? Primeiro de tudo, ele cita lá, tem uma barrinha assim, né? A gente dá para perceber que foi retirado de um site, né? Um site aí do governo, né? Um site do governo. E aí, abaixo, tá assim, né? Depois da declaração, você tem Unicef. Vocês sabem o que é Unicef? A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né? Em inglês, né, a gente tem United, Unicef porque tá em inglês, né? United Nations Children's Fund, né? Tem como objetivo promover o auxílio, olha só, promover o auxílio a todas as crianças e adolescentes, especialmente aquelas mais vulneráveis, em situações mais vulneráveis, né? A Unicef começou seus trabalhos no Brasil no ano de 1950. Olha só, eu já acho que começou tarde, né? Promovendo e participando de grandes campanhas a favor do acesso à educação, do acesso à saúde, às demais necessidades básicas desse grupo de pessoas. Todas as crianças têm direito à saúde, têm direito à educação, né? Têm direito, né, a essas necessidades, que são necessidades básicas, né? Além da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, ele também é o responsável pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é também uma outra literatura muito interessante, e que, se vocês tiverem oportunidade de ter acesso, né, de acessar para ler, para conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo, gente? Então, o que é esse relato, né? Esse regulamento, desculpa, eu tô em relato porque eu tô na 602, olha só, ficando doida. O que é esse regulamento, né? Qual é o formato, qual é a estrutura desse gênero, né? O regulamento, ele é composto, né? Ele é um conjunto de regras. Ele é composto por regras, né? Um conjunto de regras, certo? Prescrições para qualquer instituição. Prescrições
para qualquer instituição. Então, certo? Ou corpo coletivo, sendo militar, civil, governamental, etc., que determinam ou a conduta de uma corporação ou regem o funcionamento de uma instituição. Na verdade, como que se deve proceder, né? Na literatura da lei, né? Como que se deve proceder em tais ocasiões, em tais casos, né? Que você tem, por exemplo, na questão da criança, né? Essas condições aí, crianças em condições vulneráveis. Então, na página 73, você vai ver lá um conceito relacionado ao regulamento. É o conjunto de prescrições, isso que eu falei, o conjunto de prescrições ou regras criados para determinar o funcionamento de uma instituição ou da sociedade e instruir sobre ele, com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas. Então, são leis, né, a partir uma conduta, né, uma regra que deve ser exercida. Então, ele começa com uma data, olha aí o formato aí, começa com uma data na página 68. 20 de novembro de 1959. Ora, se a Unicef começou em 1950 aqui no Brasil, né? 9 anos depois você tem uma declaração universal dos direitos das crianças. Então, em 20 de novembro. As crianças têm direitos, ele começa em caixa alta, as crianças têm direitos. Direito à igualdade, olha em relação aí, a principal, né? Eles têm direito à igualdade. O que vocês consideram como igualdade? Todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. Todas as crianças têm que ter o mesmo tratamento. Se uma criança tem educação, todas têm que ter. Se uma criança tem saúde, né, tem direito, tem benefícios em relação à questão da saúde, todas têm que ter também, né? Então, o direito à igualdade também, né? A igualdade, ela é o oposto do preconceito. Mas se você considera todo mundo igual, você não vai agir de preconceito de forma nenhuma com ninguém. Preconceito de raça, preconceito de religião, né? Preconceito de gêneros, etc. Seja o que for, todo mundo tem que receber o mesmo tratamento em qualquer ambiente que estiver, né? Então, direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, esse é o principal, né? Essa questão da igualdade sem instituição de raça, né? Religião ou nacionalidade. Princípio 1, né? A criança desfrutará de todos os direitos enunciados desta declaração. Estão vendo como é que é? Separado por princípios, né? E aí você tem, não é uma narração, né? É um regulamento que você coloca ali, né? Ditando regras e normas que vocês têm que seguir, né? E é uma literatura um pouco muito formal, né? Não sei se deu para perceber. Já que é uma lei, né? São leis, a área é um regulamento, né? Então, você tem uma literatura, uma escrita, uma linguagem muito formal. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade, origem social, tá? Não importa se a criança nasceu no campo,
né, num ambiente rural, se a criança nasceu na favela, se a criança nasceu num ambiente urbano, na cidade, na zona sul, na zona norte, não importa. Todas as crianças têm direitos e todas as crianças têm que ter o mesmo tratamento. Nem melhor para um, nem melhor para outro, nem pior para um. Quer dizer, melhor sim, né? Melhor, a gente tem que ser melhor para todo mundo. O melhor tem que ser melhor para todo mundo. Não vai ser nem pior para um, não tem que ser. Percebam que essa questão aqui, né? Essa questão se a gente for parar, é o que está escrito aqui, é o que deve ser seguido. Mas na realidade é o que acontece? A realidade é muito diferente, né? Então a gente tem que... por isso que esses textos são importantes, né? É importante que a gente tenha conhecimento deles, né? Para a gente poder também ter uma visão de mundo, né? Uma visão crítica de mundo, perceber que as coisas não estão legais. Você vê uma criança passando fome na rua, né, e você achar aquilo normal, não é normal. E os direitos que ela tem, né? E aí tem todas essas questões também que a gente tem que levantar, né? Posição econômica,